Opa, olá Era, o que é que você tem? Não esqueçam, gostou? Compartilha, inscreva no meu canal, divulguem, eu agradeço. Eu chegava mais cedo em sala de aula e colocava dia, mês e ano como uma operação matemática. Qual era a ideia, a proposta? Entretenimento? Sim, pode ser. Né? Aprender pelo lúdico, reforço, rever conteúdo, alguns detalhes, um ou outro com mais dificuldade, mas a ideia era trabalhar para que o outro pudesse, né, descobrir, aí relembrando as operações matemáticas. Como ele sabia qual era o dia, o mês e o ano, então ficava assim, né, entre aspas, né, não ficava tão difícil para descobrir. Mas vamos lá, Era, o que é que você tem aqui? Olha só, ficou fácil, né? O dia aqui é fácil. O dia é o log de 128 na base 2. Eu quero saber qual é o número, qual é o valor, qual é o algarismo, qual é o número, que 2 elevado a este número vai dar o 128. Era, mas isso eu já sei, isso é rápido de fazer. Perfeito. Tem que ser rápido mesmo, né? 2 elevado a alguém é uma potência, que é a base da potência, né? Mas vamos fazer usando a exponencial, para você lembrar da exponencial. Então aqui fica como? Ó, fica assim, ó, 2 elevado a x, ou seja, base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando. É isso. E aí o que que você tem? Uma igualdade, uma equação, só que é exponencial. E para você resolver isso aqui, faz o seguinte, ó. Vamos lá? Pega o 128, claro que você pode fazer direto, você não precisa fazer isso que eu vou fazer aqui, que é decompor em fatores primos. Qual é o menor número primo? 2, um único par. Tá? Metade de 128, 64. Metade de 64, 32. Metade de 32. Vai dividindo por 2, dá para dividir por 2, 16. Metade de 16 dá 8. Metade de 8, 4. Metade de 4, 2. E metade de 2, 1. Perfeito? Então, isso aqui fica sendo 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 elevado a 7. 2 elevado a 7 é o dobro de 2 elevado a 6. E 2 elevado a 6 é 64. Então, você não precisaria fazer o que eu fiz aqui. Perfeito? Vamos fazer aqui, ó. Então, aqui eu tenho 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 7. Olha lá, igualdade das potências bases são iguais, portanto, é só igualar o x é 8, é 7. Perfeito? Perfeito, Era, entendi. Então eu não precisava fazer o que eu fiz aqui. Você já sabe, 2 elevado a alguém para dar 128. 2 elevado a 5 é 32. Dobra. 2 elevado a 6, 64. Dobra. Então é 2 elevado a 7. Perfeito? Você não precisaria passar por tudo isso. De forma nenhuma. Então, quem é o dia? Era o dia aqui de referência, o dia que a gente estava calculando era o dia 7. Então, o aluno já sabia qual era o dia. Então, ele ia ali trabalhando. Então eu lembro o que eu tenho que fazer. Uhum. Exatamente esta era a ideia. Era a proposta. Perfeito. Vamos lá, Era, o que é que você tem aqui no mês? O mês, a gente tem aqui um determinante que vai ser o resultado do produto dessas matrizes aqui, que é uma matriz de ordem 2, fácil de calcular. Então, o que que eu vou fazer primeiro? Eu vou calcular o produto dessas matrizes. Vou colocar aqui, ó. Isso aqui vai dar uma matriz de ordem 2. Por que de ordem 2? Ora, como é que eu multiplico matriz? Então, eu tenho uma matriz de ordem 2, que é 2 por 2, 2 por 2, e eu só posso multiplicar matrizes quando os meios são iguais.
Os meios significa o quê? O número de colunas da primeira matriz, que é esta matriz, multiplicado pela segunda, e o número de linhas da segunda é igual ao número de colunas. Então, nessa ordem aqui, o produto vai ser possível, por quê? Porque os meios são iguais. Ó. O número de colunas da primeira, que é chamada de J, é igual ao número de linhas da segunda. E sobra uma matriz que tem a quantidade de linhas e colunas dos extremos. Perfeito, que é 2 por 2. Perfeito? Então, vamos lá. Como é que se multiplica a matriz? Ó, você pega a linha e multiplica por coluna. Então, por isso que tem que ser a igualdade, esta igualdade. Por quê? Porque eu tenho que ter a mesma quantidade de elementos na linha e na coluna, que é multiplicado da seguinte maneira. 5 vezes 1, 5. Ó, é produto. 5 vezes 1, 5. 10 vezes 0, 10 vezes 0 é 0. Então, esse carinha aqui é 5. Então você multiplica a linha e a coluna, primeira linha, primeira coluna, dá o primeiro elemento aqui. Vamos calcular esse segundo elemento dessa mesma linha. Então você multiplica com a segunda linha. Então você vai ter 5 vezes 0 é 0, ó. 5 vezes 0 é 0 e 10 vezes 1 é 10. Aqui é 10, porque você tem 0 e 10. Então você multiplica linha, coluna, você dá um elemento. Então primeira linha com a primeira coluna, primeiro elemento dessa linha resultante, da matriz resultante. Porque você faz assim, ó, 5 vezes 1, 5, 10 vezes 0 é 0. Então 0, 5 mais 0 é 5. Aqui, 5 vezes 0 é 0. 10 vezes 1 é 10. Então, lá deu 0, mais 10 dá 10. Então, primeira linha, primeira coluna, primeiro elemento da linha resultante, da matriz, né? Da linha da matriz resultante. Primeira linha, segunda coluna, dá o segundo elemento da linha. Acabaram as colunas aqui. Então, agora eu vou para a segunda linha da primeira matriz. E faço a mesma coisa e vai dar os elementos aqui na segunda linha. Porque eu vou ter 0 vezes 1 é 0 e 1 vezes 0 é 0. Então, aqui dá 0. Então, nós multiplicamos a segunda linha com a primeira coluna, dá 0, porque 0 vezes faz o seguinte, dá uma apagada nisso aí e repete essa partezinha última aí que você fez. Vou até mudar de cor. Então, já fiz a primeira, tal. Vou até mudar de cor aqui para multiplicar. Então, eu tenho aqui, ó, segunda linha da primeira matriz multiplicado pela primeira coluna. Tá? Então é linha, coluna. 0, 0 vezes alguma coisa é 0. 1 vezes 0 é 0. Então, este elemento aqui é 0. Continuo nessa linha com a segunda coluna, vou obter o segundo elemento aqui. Então, eu tenho 0 vezes 0 é 0 e 1 vezes 1 é 1. 0 mais 1 é 1, aquele resultado ali vai ser 1. Perfeito? Olha lá, matriz 2 por 2. E o que é que nós queremos? Nós queremos o determinante dessa matriz. Eu vou deixar em símbolo de determinante, mas poderia fazer direto ali, tá ok? Então aqui é só para dizer que era o determinante desse produto de matrizes, que deu esta matriz. Mas como é uma matriz 2 por 2, poderia fazer direto, ó, determinante e tal. Então eu vou colocar aqui entre o símbolo determinante. Então aqui é 5 e 10, 0 e 1. Perfeito? Então, o determinante vai ser o quê? O produto da diagonal principal, produto dos elementos da diagonal principal, que só tem uma, porque é uma matriz 2 por 2, e isso aqui vai dar 5 vezes 1 é 5. Multiplica a diagonal secundária, só tem uma, e aqui vai dar 0. Lembra que troca o sinal? Né? Na diagonal secundária troca o sinal. Só que aqui é 0, deu 0, vou colocar aqui só para deixar que deu 0. Então, o determinante dessa matriz é 5. Perfeito? Quer dizer, desse produto de matriz que deu esta matriz que eu coloquei aqui em símbolo de determinante, isso é 5. Então, portanto, o nosso mês, o mês aqui tratado, né, que foi trabalhado num dia e mês, deu mês 5. Perfeito? Tá bom. Era isso mesmo, é simples, não é difícil de resolver e não era mesmo, tá? Vamos para o ano. O que é que você tem aqui? Era como ano. O ano eu tenho o cosseno de 60. Aí vocês lembram de uma tabelinha, né? Cosseno de 60. Eu vou até copiar aqui, porque é tão rápido para fazer isso aqui, né? Senão o vídeo vai ficar muito curto. Vezes
10 elevado à terceira, multiplicado, aqui é vezes, eu coloquei para diferenciar, mas, né, 4,024. É isso que a gente vai fazer. Aí vocês vão lembrar de uma tabela de seno e cosseno, tem tangente também, de 30 graus, de 45, 60, e aquele da inversa, né? O seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Quanto que é o seno de 30? É meio, é mais fácil de guardar? É igual ao cosseno de 60. Então, o cosseno de 60 graus é meio. Faz aquela tabelinha, tá? Que é seno de 30, 45 e 60, o cosseno de 30, né, 45 e 60, o cosseno é o mesmo. O seno e o cosseno de ângulos complementares da 90 graus, eles são iguais. Seno de 30 é igual ao cosseno de 60, porque 30 mais 60 é 90. Aí o inverso é o mesmo, ou seja, o seno de 60 é igual ao cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 30 é meio. 10 a terceira é 1000, era. Aí é fácil, era. Aí você facilitou. Isso aqui vezes 4,024. Claro que você pode fazer direto. Perfeito? Então aqui eu tenho meio multiplicado por esse produto. Olha, se eu vou multiplicar por 1000, tem uma vírgula aqui, vai passar 3 casas para a direita. Isso aqui vai dar 4.024. Certo? Multiplicar isso aqui por 1000 é deslocar a vírgula para a direita 3 casas, 3 zeros, 3 casas. E finalmente eu tenho a metade desse número, metade deste valor, que vai corresponder aqui ao nosso ano. Então, metade de 4.024, né? Se divide aqui por 2 dá 1 e aqui por 2 dá quanto? 2012. Porque 2012 vezes 2 que vai dar o 4.024. Portanto, o ano de referência aqui é 2012, certo? Então, vamos colocar aqui do lado, como eu fiz com os outros. Então, portanto, o ano aqui de referência é o 2012. Perfeito? Não era difícil não, era para relembrar alguns, senão o aluno não faz, acaba não fazendo, né? Então, portanto, tudo isso aqui corresponde ao dia 7 do mês 5 de 2012. Foi nesse período, nesse dia, nesse mês, nesse ano que eu coloquei esta operação na lousa para o aluno, né, trabalhar a questão de reforço, né, recuperar entes na matemática que não lembrava, ou aprender mesmo, ou entretenimento, certo? Tá bom? Então, foco nos estudos, foco na sua carreira, foco no alimento do conhecimento. Aquele abraço.